Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo tão poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos, projetos. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que está se iniciando, e eu tenho certeza que Deus sempre fará o melhor para cada um de nós. Se assim cremos e confiarmos e acreditarmos e tomarmos posse, nada poderá impedir o querer e o agir do nosso próprio Deus, porque Ele mesmo tem para nós planos, desejos. Deus tem realmente os seus anseios, as suas vontades, e quanto mais nós assim obedecermos e cremos que Ele está nos conduzindo, está nos guiando, está nos dando a direção, como foi feito desde o passado. Olha o propósito, olha o projeto que Deus tinha com José e assim com as demais pessoas, o qual Ele formou um povo para si, o povo de Israel. É algo assim fantástico, algo maravilhoso. Nós temos esse entendimento. Nós encerramos o livro de Gênesis. Creio que você aprendeu muito, conheceu bastante coisas a qual de repente faz você entender, compreender tudo que eu estou falando, você ter esse discernimento, esse entendimento. Se você tem realmente colocado a sua confiança no Senhor, o quanto mais Ele vai te surpreender, te abençoar e vai te prosperar. E aqui em Êxodo 1, olha só, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. E ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e se fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Olha só o livro de Êxodo, todo o início, como foi toda a história de José, que foi para o Egito, uma terra onde ele começou como escravo e foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Tudo que foi falado a respeito de José, para que ele pudesse liderar, governar, como ele reinou, como ele governou, como ele pôde administrar todo o Egito, levando vida, levando salvação, levando libertação, restauração, trazendo o amor verdadeiro à tona, quando ele amou os seus irmãos e não o odiou de forma alguma, quando ele fez bem ao seu pai e à sua família. E aqui diz a Bíblia que então eles se tornaram 70 pessoas que desceram ao Egito, fora José, ali seus 2 filhos, a sua esposa, que ele obteve no Egito. Então são 70 almas que foram para o Egito, e tanto que eles se multiplicaram, se proliferaram, que realmente depois de 430 anos praticamente, tanto que eles se multiplicaram, e passando-se os tempos, levantou-se um rei, um faraó no Egito, que não teve nenhum tipo de conhecimento sobre José. E começou a olhar para este povo, e começou a ver esse povo ser muito numeroso, muito mais forte do que os próprios egípcios, e aonde ele teve esse momento, essa ideia:
temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. E assim, então, no 11, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão e tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a uma cruel escravidão, tanto que eles oprimiram, tanto que eles feriram os israelitas, mas mesmo assim mais eles se multiplicavam, mais sim eles cresciam, mais numerosos se tornavam. As tarefas foram pesadas, tarefas árduas, foram preparar tijolos, foram tratada a agricultura, e o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês agiram assim? Por que assim vocês fizeram? Por que deixaram viver os meninos? E assim responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Olha como Deus, ele é maravilhoso. Deus honrando essas parteiras que eram egípcias, porque elas recebiam a ordem do próprio rei do Egito, o próprio faraó, que se fossem meninos, eles tinham que ser mortos naquele momento. Mas as parteiras temeram muito mais a Deus, como o próprio apóstolo disse, que muito mais é importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, quanto mais nós tivermos esse entendimento, e como essas parteiras obedeceram muito mais, elas temeram muito mais o Senhor, um Deus que elas não conheciam, mas Deus que as conhecia, assim realmente lhes concedeu que ele tivesse as suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o povo, o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. E aí é onde então começou toda uma tragédia ao povo hebreu, as situações que eles viviam de escravidão, as mortes começaram realmente a acontecer com as crianças, como foi quando Jesus também veio à terra. A mesma situação aconteceu quando Herodes, ele foi praticamente alertado quando os magos vieram atrás da estrela guia que os guiava, e aí é onde então o próprio Herodes foi constatar o tempo mais ou menos, e aí então mandou matar as crianças até 2 anos de idade. Olha só como que o diabo ele tentou realmente destruir o plano de Deus. E desde o passado, aqui no próprio Êxodo, Deus tinha realmente um propósito maior, onde vamos estar lendo depois no capítulo 2, o próprio nascimento do próprio Moisés, o que veio a libertar o povo de Deus.
Mas olha toda essa história, esse primeiro capítulo, como Deus foi bondoso com esse povo, como eles foram férteis, se multiplicavam, eles cresciam, eles avançavam, eles prosperavam, ainda mesmo na escravidão. E quanto mais Deus quer dar a vitória ao seu povo, como deu essas parteiras que temeram a Deus, elas não temeram o rei do Egito, porque ele perguntou a essas parteiras: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E elas responderam: as parteiras, quando nós chegamos, elas são muito mais ágeis, são mais rápidas, cheias de vigor e dão luz antes que chegamos a elas. Mas era uma mentira, na verdade, porque elas não queriam matar as crianças. E Deus foi, olha só, ouvinte, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivesse as suas próprias famílias. Mas o faraó ordenou a todo o povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, quanto mais nós tivermos esse desejo, essa vontade de obedecer o próprio Deus, fazer a sua vontade. Ontem mesmo eu estava falando sobre o amor de Deus, porque amar a Deus é fácil, mas amar a Deus da maneira como Ele quer que você o ame, que você ame aquilo que Ele ame, aí é uma outra realmente forma de viver, uma outra maneira muito mais forte, porque até amar a Deus é fácil, eu amo a Deus, mas amar o que Ele ama, amar aquilo que Ele ama, fazer aquilo que Ele quer que você faça da forma como Deus se agrada, já é realmente um outro nível, uma outra forma, outra maneira. E ir para um nível muito mais avançado ainda, obedecendo a Deus, dando o seu próprio filho como Abraão fez. E assim tantas outras situações, tendo a comunhão com o próprio Deus, ouvindo o próprio Deus. Então é assim, algo que nós temos que estar atento a essa voz e crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar ainda muito mais. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha nos consagrar ainda muito mais, sempre em nome de Jesus. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por essa segunda-feira. O Senhor sabe o quanto nós, meu Pai, nos dedicamos a fazer o bem ao próximo, meu Deus, aquilo que é o Senhor, aquilo que nos ensina a amar aquilo que o Senhor ama, porque o Senhor ama o ser humano, o Senhor ama a cada pecador, o Senhor ama Jesus, as pessoas, e o Senhor quer me salvar, libertar, como a galinha deseja colocar os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o Senhor é o mesmo. O Senhor quer fazer o mesmo para conosco, nos abençoar, nos consagrar, nos dar a sua proteção diariamente. Então eu te peço, Jesus amado, vá ao encontro, meu Deus, de cada vida, cada casa, cada família, cada situação que ela possa estar enfrentando, a cada, meu Deus, a adversidade que ela possa estar enfrentando, a cada situação contrária, diabólica, até maldita, até maligna que possa tentar, meu Pai, contra a tua vida, que a tua presença, o teu Espírito Santo vá ao encontro, meu Deus, e liberte, transforme e restaure, como diz na tua palavra, aonde há o teu Espírito, ali há realmente a liberdade. Então que o Senhor venha realmente nos salvar, nos libertar, nos prosperar, e que essa paz ela venha reinar, que ela venha governar de forma especial em cada casa, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, muito a sua família, e nunca se esqueça disso, Deus te ama, Jesus te ama, e quanto mais você realmente amar a Deus e amar aquilo que Ele ama, e você realmente obedecê-lo em tudo, sem tirar nem pôr, fazer tudo conforme aquilo que Ele te ordena, que Ele fala ao seu coração, sua alma, que Deus não é Deus de engano, o que Ele promete, Ele vai cumprir de forma literal sobre as nossas vidas. Assim foi com as parteiras, assim foi com José, assim foi com todo aquele que realmente creu, confiou, acreditou e obedeceu da forma literal o próprio Deus. Amém? Deus abençoe. E o que precisar, pode contar conosco sempre, nossas orações, nossas mensagens, em nome do Senhor Jesus.